Oi, gente, vamos dar continuidade e, na verdade, finalizar a parte 1, coragem. O medo é chato. No decorrer dos anos, muitas vezes me perguntei o que finalmente me fez parar de fazer o papel de Maria Medrosa, quase de um dia para o outro. Sem dúvida, essa evolução envolveu muitos fatores. O fator mãe durona, o fator crescimento, mas acho que o principal foi o seguinte: no fim, percebi que meu medo era chato. Veja bem, meu medo sempre tinha sido chato para todas as outras pessoas, mas foi só lá pelo meio da adolescência que se tornou, enfim, chato até para mim. Acho que meu medo se tornou chato para mim pela mesma razão pela qual a fama se tornou chata para Jack Gilbert, porque era a mesma coisa todos os dias. Por volta dos 15 anos, de alguma maneira entendi que meu medo não tinha nenhuma variedade, nenhuma profundidade, nenhuma substância. Percebi que meu medo nunca mudava, nunca empolgava, nunca oferecia uma reviravolta surpreendente ou um final inesperado. Meu medo era uma música de uma nota só. Na verdade, uma música de uma só palavra. E essa palavra era pare. Meu medo nunca teve nada de mais interessante ou sutil para oferecer do que aquela única palavra enfática, repetida ad infinitum. Pare, 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 pare. O que significa que meu medo sempre tomou decisões previsivelmente chatas, como um livro do gênero enrola e desenrola que sempre acaba do mesmo jeito, em nada. Também me dei conta de que meu medo era chato porque era idêntico ao medo de todas as outras pessoas. Percebi que a música do medo de todo mundo tinha exatamente a mesma letra entediante. Pare, 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 pare. É verdade, o volume pode variar de uma pessoa para outra, mas a música em si nunca muda, porque todos nós, humanos, somos equipados com o mesmo kit de medo básico quando estamos sendo preparados nos úteros de nossas mães. E não só os humanos. Se você passar a mão sobre uma placa de Petri contendo um girino, ele se encolherá sob a sombra da mão. Esse girino não pode escrever poesia, não pode cantar e nunca conhecerá o amor, o ciúme ou o triunfo. Tem o cérebro do tamanho de um ponto final, mas sabe direitinho ter medo do desconhecido. Pois bem, eu também sei. Todos nós sabemos. Mas não há nada de particularmente atraente nisso. Está entendendo o que eu quero dizer? Você não ganha nenhum crédito especial por saber como ter medo do desconhecido. Em outras palavras, o medo é um instinto muito antigo e vital em termos evolutivos, mas não é algo particularmente inteligente. Durante toda a minha curta vida de aflições, tinha me fixado em meu medo como se fosse a coisa mais interessante a respeito de mim, quando, na verdade, era a mais banal. Na realidade, o medo era provavelmente a única coisa 100% banal a respeito de mim. Tinha dentro de mim uma criatividade original, uma personalidade original, sonhos, perspectivas e aspirações originais. Mas não havia nada de original no meu medo. Não era nenhuma espécie de objeto artesanal raro. Não passava de um artigo produzido em massa, disponível nas prateleiras de qualquer grande supermercado. E era em torno disso que eu queria construir toda a minha identidade? Do instinto mais chato que eu possuía? De um reflexo induzido pelo pânico? Um reflexo que até um girino idiota tem? Não. O medo necessário e o medo desnecessário.
A esta altura, você provavelmente deve estar achando que vou dizer que, para levar uma vida mais criativa, é preciso se tornar destemido. Mas não direi isso, pois não acredito que seja verdade. A criatividade é um caminho para os corajosos, mas não para os destemidos, e é importante reconhecer a distinção. Coragem significa fazer algo que nos causa medo. Destemor significa não entender sequer o que a palavra medo significa. Se sua meta fosse tornar destemido, acredito que já esteja no caminho errado, pois as únicas pessoas realmente destemidas que eu conheci ou eram pura e simplesmente sociopatas ou crianças de 3 anos excepcionalmente imprudentes. E esses não são bons modelos a serem seguidos por ninguém. A verdade é que você precisa do medo, por razões óbvias de sobrevivência básica. A evolução fez bem em instalar um reflexo de medo em você, pois, se não tivesse medo nenhum, teria uma vida louca, estúpida e curta. Andaria no meio do tráfego, sairia vagando pela floresta e seria comido por ursos. Enfrentaria ondas gigantes no litoral do Havaí, mesmo sem saber nadar muito bem. Você se casaria com alguém que dissesse no primeiro encontro: não acredito necessariamente que as pessoas tenham sido concebidas pela natureza para serem monogamas. Então, sim, você sem dúvida precisa do medo para se proteger de perigos reais, como os que listei há pouco. Mas você não precisa do medo no campo da expressão criativa. É sério, não precisa mesmo. Mas o fato de você não precisar do medo no que diz respeito à criatividade não significa que ele não vá aparecer. Pode acreditar, o medo sempre vai aparecer, especialmente quando você estiver tentando ser inventivo ou inovador. O medo sempre será despertado pela criatividade, pois ela lhe pede que entre em áreas de resultados incertos, e o medo odeia resultados incertos. O medo, programado pela evolução para ser hipervigilante e insanamente superprotetor, vai sempre supor que qualquer resultado incerto está destinado a terminar em uma morte terrível e sangrenta. Basicamente, o medo é como um segurança de shopping center que acha que é um militar de operações especiais. Não dorme há dias, vive à base de Red Bull e é capaz de atirar na própria sombra em um esforço absurdo para manter todo mundo em segurança. Tudo isso é totalmente natural e humano. Não é nada de que você deva se envergonhar. É, porém, algo com que precisa lidar. Essas 2 próximas partes têm também chaves, então acho que eu gostei bastante. Pé na estrada. Aprendi a lidar com medo da seguinte forma. Há muito tempo decidi que se quero a criatividade em minha vida, e quero, preciso deixar espaço para o medo também. Bastante espaço. Decidi que seria necessário construir uma vida interior ampla o suficiente para que meu medo e minha criatividade pudessem coexistir de modo pacífico, uma vez que, ao que tudo indica, estariam sempre juntos. Na verdade, acho que o medo e a criatividade são basicamente gêmeos siameses, como demonstra o fato de a criatividade não conseguir dar sequer um passo à frente sem que o medo esteja caminhando logo ali ao seu lado. O medo e a criatividade dividiram o mesmo útero, nasceram ao mesmo tempo e ainda compartilham alguns órgãos vitais. É por isso que precisamos ser cuidadosos em relação à maneira como lidamos com o medo, pois percebi que, quando as pessoas tentam aniquilá-lo, com frequência acabam inadvertidamente assassinando a criatividade por tabela. Então, não tento aniquilar meu medo, não declaro guerra contra ele. Em vez disso, dou-lhe bastante espaço. Um espaço enorme, todos os dias. Estou dando espaço para o medo neste exato momento. Permito que meu medo viva, respire e estique as pernas confortavelmente.
Parece-me que quanto menos luto contra meu medo, menos ele contra-ataca. Quando consigo relaxar, o medo relaxa também. Na verdade, convido o medo a vir comigo aonde quer que eu vá. Tenho até um discurso acolhedor preparado para ele, que faço pouco antes de embarcar em um novo projeto em uma nova aventura. É mais ou menos assim. Querido medo, a criatividade e eu estamos prestes a pegar a estrada juntas. Sei que você virá conosco, pois sempre o faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho a sério. Ao que parece, seu trabalho é me deixar completamente em pânico sempre que estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você faz um excelente trabalho. Então, fique à vontade para continuar a fazê-lo caso considere absolutamente necessário. Mas também estarei fazendo meu trabalho durante esta viagem, que é dar duro e permanecer focada. E a criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há espaço suficiente no carro para todos nós. Então fique à vontade. Mas entenda uma coisa: a criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar decisões durante o percurso. Reconheço e respeito o fato de que você é parte desta família e, portanto, nunca o excluirei de nossas atividades, mas ainda assim suas sugestões nunca serão seguidas. Você tem direito a um lugar no carro e a se manifestar, mas não tem direito a voto. Você não pode tocar nos mapas, não pode sugerir desvios de rota, não pode mudar a temperatura do ar-condicionado. Cara, nem encoste no rádio. Mas acima de tudo, meu querido e velho amigo, você está terminantemente proibido de dirigir. E lá vamos nós. Eu, minha criatividade e meu medo, lado a lado para sempre, avançando mais uma vez em direção ao território assustador, porém maravilhoso, do resultado incerto. Acho muito legal essa parte. Bem interessante, né? Por que vale a pena? Carregar o medo em uma grande viagem nem sempre é confortável ou fácil, mas sempre vale a pena. Pois se você não conseguir aprender a viajar confortavelmente com seu medo, nunca irá a nenhum lugar interessante nem fará nada de interessante. Isso seria uma pena, pois a vida é curta, rara, maravilhosa e milagrosa. E você quer aproveitar enquanto ainda está aqui para fazer coisas realmente interessantes. Sei que é isso que você quer para si, porque é o que eu quero para mim também. É o que todos queremos. Você tem tesouros escondidos dentro de si, tesouros extraordinários, assim como eu e todos aqueles à nossa volta. E trazer esses tesouros à tona requer esforço, fé, foco, coragem e horas de dedicação. E o relógio não para, e o mundo continua a girar. E simplesmente não temos mais tempo para pensar tão pequeno. Como eu já falei, várias partes desse livro me emocionam, porque é realmente um desafio e requer muita coragem tudo isso, né? Acho que a nossa sociedade, a nossa vida às vezes impõe, ou a gente acredita em certas imposições dela, e aí vira um desafio realmente a cada viagem, a cada instante. Muitas vezes os resultados não são no tempo que a gente espera ou no tempo que a gente precisa, porque sim, nós temos contas a pagar e certas questões, e muitas vezes esperar esse tempo é bem desafiador, né? Mas enfim, como ela diz, e eu acho, a vida realmente criativa é muito interessante e muito necessária, porque senão chega um ponto que nada na vida faz sentido, né? Nada na vida da gente faz sentido.
Eu acho que buscar esse sentido para a nossa vida, dar espaço para essa vida criativa, que também significa dar espaço para o medo, né? É muito importante. E uma hora ou outra a gente precisa disso. Para que tenha alguma razão da gente estar aqui, né? Então, seja profissionalmente, como é o meu caso, seja para trazer alguma alegria às suas horas e aos seus dias, como é o caso da amiga dela, da Susan, que foi patinar. Seja o que for que essa parte criativa da sua vida signifique para você, como uma profissão ou como algo para tornar viver saudável, é desafiador. E é muito interessante pensar nisso como a gente está numa viagem. Quem dirige somos nós e a criatividade está no banco carona. Mas o medo vai viajar junto com a gente, só que ele está ali no banco de trás, cheio de espaço. E ele vai viajar com a gente, não tem jeito. Só que ele nunca vai dirigir. Se a gente se cansar, a gente reveza o volante com a nossa criatividade. Mas nunca o medo pode tomar o controle. E, de forma alguma, tocar no rádio. Quem escolhe a música somos nós. Eu acho muito interessante, eu adoro pensar nessas metáforas, né? Nessas formas de fazer um paralelo na vida. Eu espero de verdade que essa leitura e esse livro também colaborem com o seu processo, com a sua etapa, com a sua fase, seja ela qual for, para também entender que o medo vai fazer parte, mas que ele não pode controlar. E na próxima faixa a gente entra na parte encantamento. Até a próxima faixa.